Bom dia, crianças, tudo bem? Eu sei, não tá fácil, tem que ficar em casa, não pode ficar andando, não pode ficar abraçando as pessoas. Eu também queria estar correndo, mas não pode. Então, segura firme aí mais um pouquinho, que já já Deus vai dar sabedoria ao homem para criar essa vacina e livrar a gente desse coronavírus que está perturbando, né? Mas não tem problema não, enquanto isso a gente vai se comunicando por vídeo. Se vocês sabem, crianças e pais das crianças, se vocês tiverem qualquer dúvida, necessitarem de algum material para culto doméstico, falem conosco. Mande mensagem no grupo da igreja e a gente está aqui para ajudar vocês nesse momento. Mas crianças, vamos lá? Hoje nós vamos estudar a história de uma pessoa muito bacana. Está lá em Gênesis 12 e 13. Abrão. A gente chama ele de Abraão, porque depois Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão e disse, a esposa dele chamava Sarai, Deus muda para Sara. Mas nós vamos começar antes, falando de um tempo em que ele ainda se chamava Abrão. Então, ouve o que eu vou falar, aí você pausa o vídeo, faz o que eu te falar para fazer e aí você volta. Então você vai abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. E você vai ler o 12 todinho e o 13 todinho. Se você já sabe ler, é para você ler em voz alta, tá bom? Se você ainda não sabe ler, chama o papai, chama a mamãe e pede para eles lerem para você em voz alta. Então dá um pause nesse vídeo e volta assim que tiverem terminado de ler o capítulo 13. Leram, né? Então vamos lá. Vocês viram que história bacana? Abrão recebe um convite de Deus. Um convite, inclusive, muito difícil. Deus fala, Abrão, você está aí morando na sua casa? Tá legal morar aí? Você tem sua esposa, Sarai. Ele morava numa cidade chamada Ur. Ur era a cidade que ele morava. E aí Deus fala para ele, e ele não era novinho não. Ele já tinha bastantes anos, se não me engano, 75 anos. E aí Deus fala para ele, vou te levar para um lugar novo. Mas Deus, eu vou ter que deixar minha casa? Vai ter que deixar sua casa, vai ter que deixar seus parentes, e você vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E aí Deus fala o seguinte para ele, fala assim, você não vai fazer isso assim só porque eu estou mandando. Você vai fazer porque eu estou mandando, porque filho obediente obedece os pais, mas eu vou te dar uma grande recompensa. Olha só o que Deus fala. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Obedecer a Deus é bom demais, gente. E vocês acham que Abrão fez o quê? Vocês acham que ele obedeceu? Ou você acha que ele virou para Deus e falou assim, eu? Vou sair não, Deus. Tenho minha casinha que era de meu pai. Tenho a senhora minha mãe, mas eu. Tenho aqui minha mulher. Vou não. Não, Abrão foi obediente a Deus. Abrão falou, Deus, é para sair? É. Quem que é para eu levar? Ah, leva Ló, que era sobrinho de Abrão. Então, estou saindo. E é para ir para onde? O senhor vai mostrando? Eu vou indo. Olha que exemplo de pessoa. Olha que exemplo de obediência. Será que eu e você teríamos obedecido a Deus? Imagina, se Deus tiver um chamado para você hoje e falar assim, meu filhinho ou minha filhinha, eu quero que você pregue esse evangelho lá na África. Quero que você pregue esse evangelho lá nas tribos indígenas do Amazonas. Talvez Deus tenha isso para a sua vida, ou para a minha vida. Se Deus nos chamar, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos acreditar que esse mesmo Deus que nos chama é o Deus que nos capacita. O que capacita? Nos fortalece, nos dá ânimo, alegria para fazer o que ele nos convida a fazer. E aí, Abraão vai para essa terra, né?
que muito tempo depois ia se chamar a terra de Israel, mas naquele tempo a gente está falando de coisas muito antigas, tá bom? Ainda não tinha Israel. E a palavra fala que veio uma grande fome sobre aquele lugar. O povo estava com fome. De alguma forma acabaram os mantimentos. E aí Abraão sai daquela terra, que fica mais ou menos aqui ó, no mapa, e aí ele desce e vai para cá, para o Egito. E aí a Bíblia, como vocês viram, fala que Sarai, sua mulher, era uma mulher muito bonita, que todo mundo olhava para ela e falava assim, que menina bonita! E aí Abraão teve medo. Abraão pensa assim, será que vão me matar para ficar com a minha... para tomar Sara de mim? E aí eu queria te falar um negócio. Num primeiro momento, Abraão, que confiou plenamente no Senhor, no outro momento tem medo. E a gente é assim também. Tem vezes que a gente até confia, sabe? Mas tem outras vezes que a gente sente medo. Mas eu vou te falar um negócio. Deus não nos abandona. Deus não tinha prometido para Abraão que ele seria uma bênção? Que ele teria muitos filhos? Que ele seria próspero? Abraão, que nesse momento ainda era Abraão, não tinha o que ter medo. Mas teve medo. Mas eu vou te falar um negócio. Esse Deus a quem nós servimos, ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas. E se Deus prometeu que ele ia ser próspero, eu vou te falar, não vai ser a fome em Canaã que vai tirar a sua prosperidade. Não vai ser o desejo dos homens egípcios que vai causar mal algum. Se Deus prometeu, ele vai fazer. Você já fez promessas? Você já prometeu para o seu pai ou para sua mãe que você não ia fazer mais essa malcriação que você faz de vez em quando? Você já viu, alguém já prometeu para você, algum amiguinho já prometeu que ia fazer alguma coisa e não fez? É verdade. Os homens, às vezes, prometem uma coisa aos outros e não cumprem. Porque nós não somos como Deus. Mas Deus não é como os homens. Lembre-se, grave bem isso. Grave bem isso. Se Deus prometeu, ele vai fazer. Ah, mas parece que está tudo dando errado. Se Deus prometeu, ele vai fazer. No final, ele vai fazer. Coisa boa, né? Agora, tem uma palavrinha em todo esse texto que nós lemos que ela aparece várias vezes. E essa é a nossa palavra-chave de hoje. Vou fazer ela aparecer bem aqui, ó. Aparece aqui, ó. Tá. 2, 3 e... Que palavra é essa? Hã? Lê mais alto que eu não estou ouvindo daqui. Altar. Exatamente, altar. E você sabe o que é altar? Você que leu o capítulo 12 e o capítulo 13 de Gênesis, viu essa palavrinha aparecer algumas vezes. Altar é um lugar de adoração. Tá ventando bastante aqui hoje. Se o áudio tiver com um sonzinho de vento, não se preocupe. Eu escolhi gravar aqui fora e talvez não tenha sido a melhor das escolhas porque deu um vento aqui agora, tá quase levando a minha Bíblia embora. Mas vamos voltar aqui. Altar. Quem sabe o que é altar? Altar é um lugar de adoração. Altar era um lugar especial que Abraão separava para Deus, para agradecer a Deus, para confiar em Deus. Porque Abraão sabia que Deus ia ser fiel em suas promessas. E aí eu vou dizer uma coisa para você agora. Confiar em Deus é confiar e já adorar. Porque se Deus prometeu, mesmo que ainda não tenha sido feito, ele vai fazer. Quer ver um grande exemplo? Deus promete a nós
que Ele voltará para nos levar para morar com Ele eternamente. Vai tirar de nosso meio um dia todo o mal e todo o pecado. E a partir daí a gente vai viver com Ele eternamente, felizes e contentes. A plenitude desses tempos, o reino de Deus, já foi implantado plenamente? Ainda não. Mas nós já podemos agradecer por isso. Porque se Deus prometeu, vai acontecer. Abraão, ele é pai da fé. Porque a palavra de Deus, inclusive, o chama dessa forma. Mas não é porque ele tinha essa fé grande em Deus, como nós vimos, que em alguns momentos ele não temeu. Ele temeu, ele teve medo. Mas uma das coisas que marca na vida de Abraão é que ele glorificava a Deus. A palavra, como você viu aqui, ele andava um pouquinho, fazia um altar a Deus e ali adorava a Deus. Andava mais um pouquinho, ia para outra cidade, ali ele fazia um altar e adorava a Deus. E o meu convite para você, criança, e para mim também, e para vocês pais que não estão assistindo, é que a nossa vida seja como a de Abraão. Que nós façamos altares a Deus. E o que isso significa? Que nós acordemos de manhã e glorificamos a Deus pelas suas promessas, pelo que Ele fez, pelo que Ele é. E aí a gente viaja e agradece a Deus, e a gente vai para a nossa escola e lá a gente agradece a Deus. Que a nossa vida seja de altar em altar, de glória em glória, a esse Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Então se lembre dessa palavrinha, altar, e que nós possamos ser pessoas que adoram ao nosso Deus, obedeçam ao nosso Deus e glorifique o seu nome para sempre. Espero ver você muito em breve aqui na igreja com a gente e fique agora com a nossa musiquinha. Tchau! Abraão era um homem que morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ele foi chamado para ir a um lugar distante, onde Deus faria dele uma grande nação. O Senhor prometeu que Abraão seria o pai de todos os que têm fé.